Capítulo 11. Prazeres masculinos, as cocotes. Romantismo, vida burguesa e a dicotomia entre a vida pública e a vida privada também tornaram a figura da prostituta necessária. Avesso da mãe de família, ela era responsável pelo sexo criativo e prazeroso, em oposição ao sexo comedido que se fazia em casa, votado à procriação. Era, entre aspas, mulher da vida, que acentuava a clivagem entre o espaço público e o espaço privado. Ela na rua, a esposa em casa, preservada, entre aspas, de todo um saber sobre os prazeres eróticos. O adultério masculino era, nessa lógica, necessário ao bom funcionamento do sistema, o sistema patriarcal, né? Havia quem dissesse que os bordéis eram construídos com os tijolos da igreja. As esposas se ocupavam dos filhos, da casa e iam rezar. Os homens bebiam, fumavam charutos e se divertiam com as prostitutas. Mas quem eram essas mulheres, muitas delas inspiradas em Violetas e Musetas, protagonistas das óperas de Bizet? É José de Alencar, em seu romance Luciola, de 1862, quem nos mostra como identificá-las. A cena se passa no adro de uma igreja, onde Paulo, recém-chegado à corte, é apresentado a Lúcia por um amigo comum, o Sá. Vamos ouvi-los. Quem é essa senhora? Perguntei a Sá. A resposta foi um sorriso inexprimível, mistura de sarcasmo, de bonomia e de fatuidade, que desperta nos elegantes da corte a ignorância de um amigo profano na difícil ciência das banalidades sociais. Não é uma senhora, Paula. É uma mulher bonita. Queres conhecê-la? Compreendi e corei de minha simplicidade provinciana, que confundira a máscara hipócrita do vício com o modesto recato da inocência. Esse diálogo reproduz com nitidez quase fotográfica as discrepâncias do período, século XIX. Ao afirmar que Lúcia não era uma senhora, Sá a desqualificava, moral e socialmente. Mas ao dizer que era uma mulher bonita, estava sugerindo que a beleza, o erotismo e o prazer só se encontravam em cortesãs, mulheres perdidas. Prazer e casamento não podiam conviver nesse universo de convenções e repressões que se chamava, entre aspas, a boa sociedade. A beleza vista na prostituta era das mulheres dos salões, ou outro nome para puta. Reforçava o preconceito e o cinismo dos jovens burgueses. Com moças pobres, canalizavam seus desejos, divertiam-se e davam escapadelas rápidas. Com sinhás de salão, postavam-se de joelhos, recitavam versos de amor cortês e respeitoso, até que se consolidasse um bom casamento. A representação é típica de um período em que se coage a vida conjugal e se promove simultaneamente o bordel. Como Lúcia, as mulheres estrangeiras, notadamente as francesas, representavam a libertinagem, fossem desfrutáveis ou não. Na mentalidade da época, século XIX, as chamadas madames faziam parte dos tais maus hábitos exportados para os trópicos. Puta hipocrisia. Trabalhadoras casadas, como Adèle Toussaint Sanson, professora de francês e italiano, não se davam conta de que, ao sair de casa desacompanhadas, o que era comum na Europa, elas eram tratadas como, entre aspas, mulheres da rua. Eram bombardeadas por cumprimentos, olhadelas, bilhetes amorosos, de um gênero tão desenvolto quanto este. Senhora, amo-a, pode receber-me em sua casa esta noite? Sem mais cerimônias do que isso, contou a francesa escandalizada. Abre aspas. Aqueles senhores pensavam que bastava se apresentar e que porque as francesas riam naturalmente e conversavam tanto com os homens quanto com as mulheres, sua conquista era das mais fáceis.
Os sul-americanos compreenderam, enfim, que há mulheres que, por ir a pé, sozinhas, ganhar a vida e ensinar sob aquele sol de fogão, não são por isso menos honradas e começam a não dizer mais com aquele ar de profundo desdém: é uma madame. Traduzindo, é uma puta. Ora, esse comportamento tinha relação direta com a realidade. No Brasil, no início do século XIX, o número de mulheres públicas aumentou. Outro nome para... Em 1845, no estudo sobre a prostituição, em particular na cidade do Rio de Janeiro. Era o nome do livro. A prostituição, em particular na cidade do Rio de Janeiro, 1845. Médico Dr. Lassanzi Cunha, que devia ser o maior frequentador de puteiro, afirmava que a capital do império tinha 3 classes de meretrizes. A primeira, as aristocráticas, ou as meretrizes de sobrado. Segundo, as de sobradinho ou de rótula. E terceiro, as da escória, o baixo meretrício. As primeiras instaladas em bonitas casas, forradas de reposteiros e cortinas, espelhos e um indefectível piano, símbolo da casa burguesa, verdadeiras cortesãs, né? As putas de luxo da época, né? O buque rosa da época. Como Lúcia não esperavam clientes sentadas no sofá de veludo vermelho do Rendezvous, eram mantidas por ricos políticos e fazendeiros. Eram as putas de luxo. Uma cortesã famosa era signo de poder para quem a entretivesse. Conhecidas como demi-mondaine, muitas delas estrangeiras tinham arribado no Império Brasileiro, depois de carreiras fracassadas na Europa. As cidades portuárias mais importantes tornaram-se um verdadeiro abrigo para cafetens internacionais, daí cafetina, cafetão, dos cafetens, fundadores dos primeiros bordéis e cabarés no Brasil. As francesas, sucedidas pelas polacas, começaram a chegar com a inauguração do Alcázar francês em 1862. Elas traziam na bagagem a palavra trottoir, na época estando em jogo a identificação com o mundo europeu. Dormir com uma francesa era dormir com a França, e ainda se sentir o mais legítimo dos franceses, como explica a historiadora Beatriz Kushner. Então haviam as cocotes e as polacas. As cocotes representavam o luxo e a ostentação. As polacas substituíam as mulatas e as portuguesas e representavam a miséria. Ser francesa, entre aspas, significava não necessariamente ter nascido na França, mas frequentar espaços de clientes ricos, fazendeiros, barões do café. Ser polaca significava ser produto de exportação do tráfico internacional do sexo, que abastecia os prostíbulos das capitais importantes, e ser pobre. Entre as primeiras, as cocotes, algumas se imortalizaram na corte no Rio de Janeiro. Rabelote, Suzy, Fonsecote, Marinette, Margot, Tati, Lisson, entre outras, dançarinas de cancan. As cancaneuses, como eram chamadas, animavam a vida noturna, exibiam-se entre joias e presentes, que valorizavam a generosidade de seus, entre aspas, protetores. Deixavam-se retratar como as pintou na época Henrique Alvim Correia, com chapéus de plumas, ligas, meias, luvas, e como vieram ao mundo nuas, tal como em Paris, exibiam-se em quadros vivos, oferecendo aos homens o prazer de vê-las desnudas ou em cenas de safismo. Frequentá-las era sinônimo de poder e modernidade, como observou um cronista da época. Quando os teatros fecham, o movimento da praça referve. São as atrizes, que chegam em cupês particulares e descem atravessando a sala do café, que vai dar no restaurante num halo de importância e perfume. São as grandes cocotes, que moram pela Richard ou pela Valérie, cafetinas, acompanhadas de velhos abrilhantados, de polainas brancas e monóculos. São diretores de jornais, são banqueiros, são senadores e deputados, homens de negócios. As gargalhadas das cocotes transbordam como champanhe em taças de cristal.
Graças aos prostíbulos, começa a surgir a noção de prazer sexual no país. As francesas eram renomadas por introduzir homens maduros e adolescentes nas sutilezas do amor erótico, por revelar-lhes delicadezas eróticas. Só que ao frequentar o bordel, o homem corria o risco de aprender práticas que ele não poderia de forma alguma transmitir à sua esposa. Afinal, uma mulher de princípios nada devia saber sobre sexo. Pais endinheirados então pagavam cortesãs para iniciar seus filhos. Mário de Andrade escreveu um belo romance sobre uma governanta alemã que é contratada pelo pai para, entre outras coisas, ensinar aos jovens fazendeiros do café que a linguagem do amor era bem diferente da linguagem do sexo. A polaca, a mundana, por sua vez, não era vista como prostituta, era tida como uma preguiçosa, com predestinação hereditária ao deboche. Enfim, nas capitais onde a burguesia começava a tomar forma, preguiça, luxo e prazer iriam se opor aos valores, entre aspas, familiares do trabalho, da poupança e da felicidade. E não faltavam críticas, conforme o viajante austríaco Schlich, não dá nem para falar, Torst. Basta-me entrar nos restaurantes franceses nos arredores do Paço Imperial, atual Praça 15, Rio de Janeiro, onde uma parisiense enfeitada no Novo Mundo, todas as francesas são parisienses. Ele está ironizando, né? Exibe joias falsas, cabelos e dentes postiços. A própria pessoa e tudo que a cobre é postiço e falso. As artistas francesas que habitam a Rua do Ouvidor, no centro do Rio de Janeiro, sabem muito bem que no Brasil conseguem um grau de fama e riqueza que na Europa jamais atingiriam. Todos os anos, centenas delas vêm da França recomeçar a vida na capital do imenso Império Brasileiro. Uma carreira na qual em Paris, em Bordeaux, em Marselha, há muito estavam aposentadas. Era o que se chamava Faire l'Amérique, ou Faire le Brésil. Com desprezo, ele identificava as héteras nos teatros da cidade, ou seja, também eram atrizes, onde se apresentavam vestidas como condessas ou princesas. São tão exorbitantes os preços que se pagam por seus favores, entre aspas, para transar com elas, que tenho receio de me taxarem de mentiroso se os revelar. O verdadeiro brasileiro acha que os perigosos prazeres que lhes oferecem tais circes são demasiado caros, não são demasiado caros a 40 ou 50 mil reais. Devia ser muito dinheiro. Puta de luxo. Na rua ninguém se envergonharia de cumprimentar uma cortesã. Excelências, generais, o próprio imperador, em pessoa, lhes atiravam beijinhos na ponta dos dedos. Excelências, ou seja, juízes, generais, militares e o próprio imperador. Existindo como negativo atraente e ameaçador da família. As mulheres públicas foram descritas com todos os vícios, pecados, excessos, que se atribui a uma profissão exercida e até explorada por chefes de família. O viajante português Tomás Lino de Assunção, em seu livro Narrativas do Brasil, 1876 e 1880, concentrou em quatro páginas, suas impressões sobre o assunto. Abre aspas. O último degrau vindo de cima é ocupado pela francesa. Quase sempre atriz, cantora, no alcazar. E digo último porque na escala da prostituição não sei quem tem direito de figurar com o primeiro termo da série. Se a mulher do capitalista que tem casa nos subúrbios e se prostitui com o tenor, por chique e com o ministro, por um fornecimento importante para a firma da razão social do marido, se a desgraçada moradora na rua Senhor dos Passos, dando entrada ao caixeiro da venda, que lhe leva meia quarta de toucinho. A francesa vive em casa própria, tem carro, tem criados, insulta a polícia, desautoriza magistrados, fica impune graças à proteção do conselheiro de tal, do deputado F, do juiz P. Esta, por via de regra, quem serve de protetora às outras,
que vivem dispersas pelos hotéis, explorando ceias, jantares, passeios de carro a Botafogo e os anéis de brilhantes dos fazendeiros incautos. Essa gente aparece sempre em todos os espetáculos, ocupando os melhores lugares. Frequentadoras assíduas dos botequins, não é raro vê-las cercadas de homens casados, deputados, senadores, advogados e vadios da profissão. Dessa vida descuidada, acorda-se uma bela manhã, o dono do hotel, obrigando a sair com a roupa do corpo e sem joias, que acabam penhoradas à conta de maior quantia. O Brasil, acostumado a importar todos os gêneros de primeira necessidade, aplica o mesmo processo na prostituição. Fecha aspas. Na tradição cristã, que vinha desde os tempos da colônia, a prostituição estava associada à sujeira, ao fedor, à doença, ao corpo putrefato. Esse sistema de correlação estruturava a sua imagem, desenhava o destino da mulher votada à miséria e à morte precoce. Esse retrato colaborava para estigmatizar como venal, venéreo, tudo que a sexualidade feminina tivesse de livre ou de orgíaco. A mulher que se deixasse conduzir por excessos, guiar por suas necessidades, só poderia terminar na sarjeta, espreita pela doença e pela miséria. Ameaça para os homens, mau exemplo para as esposas, a prostituta agia por dinheiro. E por dinheiro colocava em perigo as grandes fortunas, a honra das famílias. Enfim, francesas ou não, era o inimigo ideal para se atirar pedras. Na imprensa paulistana, você pode acompanhar o surgimento de um personagem novo no cenário, que é o Caftem, ou a Cafetina, o Cafetão, que organizavam, exploravam e detinham o lucro do trabalho das, entre aspas, mulheres perdidas. No Correio Paulistano, 21 de março de 1881, a acusada era certa Maria de Lebre, que nessa cidade tem um restaurante onde há bailes de prostitutas. Na Rua do Comércio, atual Quintino Bocaiúva, em frente ao funileiro, um Caftem negociava com mulheres equívocas. Denunciava o Correio Paulistano de janeiro do mesmo ano. Em Campinas, o acusado era Lúcio de Tal, preto velho morador da Rua do Coronel Saraiva, possuidor, segundo o mesmo jornal, de um harém de divas brancas e pretas. Imigrantes italianos e poloneses participavam igualmente do ativo negócio das casas de tolerância, vindo com o bordel um grande problema, a sífilis, a quem falha até em sifilização das grandes capitais. Multiplicam-se os manuais de venereologia, de doenças venéreas descobertas, feitas na primeira metade do século XIX, imagina, 1800 e 1850, permitiu identificar os cancros simples dos infectantes, os tumores. Descreviam-se obsessivamente os desdobramentos das doenças nos rins, no fígado, no sistema nervoso, criando uma angústia surda em torno do assunto. Usava-se e abusava-se de mercúrio para sanar as chagas fétidas, fedidas, assim como os de negrinhas virgens a quem se acreditava limpar o sangue. Os jornais multiplicavam anúncios de remédios milagrosos e não foram poucos os homens públicos, senadores, poetas que morreram desse mal, ou seja, de doenças venéreas. As conclusões sobre a hereditariedade da doença mal eram guiadas por observações clínicas. A moral social, que dava ao sexo masculino todas as liberdades, e nenhuma ao feminino, tornava difícil a confissão da mulher sifilítica. Exageravam-se as responsabilidades dos pais, enquanto as mães gozavam de uma certa imunidade sobre a falta cometida. Inocentavam-se as esposas até que se provasse o contrário. Os sintomas da sífilis primária, difíceis de reconhecer na gestante, aumentavam a culpa do homem. A crença de que a mulher ficava durante muito tempo impregnada pelo sêmen do primeiro parceiro justificava segundos e terceiros filhos infectados. A doença desfigurava, transformando belas em feras e homens em monstros. O famoso elixir de Nogueira estampava em seu rótulo a imagem de uma dessas criaturas cobertas de cancros, de tumores, né?
O machismo era tanto que poucos pensavam na hipótese de infidelidade feminina. Embora os historiadores só falem nos sofrimentos da mulher, esse foi um século de muito sofrimento também para os homens. Numa sociedade patriarcal e machista, não faltavam indicações na literatura e na poesia a insistir no sonho das ereções permanentes. Infatigáveis, perpétuas, apesar dos cuidados entre uma pequena elite com os desperdícios de sêmen. Havia uma preocupação em desperdiçar sêmen. Haja vista o célebre poema de Bernardo Guimarães, colega da Faculdade de Direito de São Paulo, de Aloísio de Azevedo, seu amigo inseparável, intitulado Elixir do Pajé. Retrato de um Viagra avant la lettre, publicado clandestinamente em 1875. Tempo de desejos reprimidos, de anseios frustrados. O século XIX se abriu com um suspiro romântico e se fechou com o higienismo frio de confessores e médicos. Século hipócrita, que reprimiu o sexo, mas foi obcecado por ele. Vigiava a nudez, mas olhava pelos buracos da fechadura. Vendia livros pornográficos aos homens, mas impedia as mulheres de ler os mesmos livros. Impunha regras à sexualidade conjugal, mas liberava os bordéis. Interditos sexuais, ditos e não ditos, regiam a vida de milhares de homens e mulheres. Casada, a mulher passava a pertencer ao seu marido, e só a ele era severamente punida qualquer interpretação, mesmo que equivocada, de condutas reais ou supostas. A casada não podia sequer dar lugar a dúvidas infundadas, pois o peso da reputação era importantíssimo. Deixava-se de lado todo assunto ligado a sexo. O sistema se autoalimentava. Em casa, a mãe instruía a filha nesse espírito e depois a entregava, entre aspas, a um homem. Centralizava-se o imaginário feminino na questão do pudor. As mulheres não deviam nem se olhar no espelho, nem mesmo no da água das banheiras. Em compensação, os espelhos atapetavam as paredes dos bordéis. As mulheres ditas honestas conheciam mal seu próprio corpo. E toda a evocação da feminilidade, as roupas íntimas, por exemplo, era muito mal vista. O corpo então era coberto, protegido por laços, nós, botões. O pudor obsessivo, a complicação das roupas, tudo isso tinha aqueles efeitos perversos, um erotismo difuso. Fixava o olhar masculino nos ombros, no couro das botinas, na fineza dos pezinhos, nos cabelos longos. No extremo oposto, ou seja, na rua, se encontravam as cocotes, os livros pornográficos, os cafés e os botecos. Os universos masculino e feminino acentuavam suas diferenças, seus espaços, suas regras, como tão bem mostrou Gilberto Freire. Mas nas cocotes não temos apenas a expressão da influência francesa no Brasil. Em nossa vida social, outros aspectos das transformações em curso estão contidos em tais palavras e coisas. O traço mais importante é, sem dúvida, a emergência da vida privada entre nós. Não havia privacidade. O século XIX é, por excelência, aquele em que uma série de fenômenos complexos iria acentuar as diferenças entre o espaço público e o espaço privado, o coletivo e o individual, o masculino e o feminino. Foi a idade de ouro da privacidade, quando palavras e coisas se precisam e noções se refinavam. O equilíbrio das esferas pública e privada se consolidava no apogeu do liberalismo burguês, tardiamente importado pelo Brasil. Foi, por exemplo, a consolidação da privacidade que criou espaços de intimidade suficiente para a leitura, não mais a que fazia em voz alta José de Alencar nos serões de Fortaleza, para as mulheres de sua família, mas aquela penetrada de intimismo e mesmo de solidão. Foi esse também o tempo de uma educação sentimental, que ergueu muros entre o que se fazia em casa e o que se fazia na rua. É uma moral dupla, né? Modelos imaginários e práticas sociais se encarregavam de definir a existência de
naturezas sexuais diversas, a da mãe e a da demi-mondaine. O sinete da aliança matrimonial configurava o, entre aspas, anjo casto. No bordel, o burguês conhecia a feminilidade bestial e pecaminosa. Que delícia! O polo imaculado do lar se contrapunha à sujeira e ao risco da sífilis, contraída no lupanar da puteiro, e nas ruas. E os cafés, por fim, falam de uma sociabilidade eminentemente masculina. As confeitarias eram espaços femininos, apenas até às 17 horas da tarde. Depois, mulher honesta não se achava nas ruas. Nos cafés, em meio à fuligem dos charutos do fumar, debatia-se política, vida cultural, as ideias. Lá, diversões como o bilhar e o jogo de cartas, assim como os livros, eram não só autorizados, mas representavam capital simbólico, termo burguesiano, modelando a construção do individualismo, tão cara ao mundo burguês e ao nosso universo ainda patriarcal. Hábitos de origem francesa, cafés, cocotes, bibliofilia. É engraçado que os grandes cafés vieram junto com as prostitutas francesas, entraram definitivamente em nossa história, mas adquirindo nas fricções e tensões entre culturas diferentes um traço, um gostinho tropical.